Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Você é importante para Deus. Eu sou importante para Deus. A humanidade é importante para o Deus que a criou. Mas você ouve muito disso, você ouve interessantes e belas pregações. Hoje eu queria pegar um texto da doutrina, né? Porque nós não queremos excluir a doutrina da perspectiva de uma espiritualidade que nos mantém, que nos sustenta numa comunhão com o Deus Todo-Poderoso, independente do que estamos passando ou vivendo, qualquer que seja a situação. E nisso eu peguei aqui o doutor Strong, é uma anotação que eu tinha feito aqui num texto do livro dele, e ele diz assim: porque Deus é infinito, pode amar cada crente como se essa simples alma seja a única que ele tem de cuidar. Tanto na providência quanto na redenção, o coração inteiro de Deus está envolvido com planos do interesse e felicidade de um coração. Veja que interessante. Porque Deus é infinito, pode amar cada crente como se essa simples alma seja a única que ele tem de cuidar. Nós vivemos num momento em que a humanidade aí soma algo em torno de 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões de almas. E cada pessoa, cada indivíduo é tão importante para Deus, tão amável para Deus, como se fosse a única pessoa com a qual ele se preocupa, com a qual ele se ocupa. Essa é uma dimensão da aplicação do conhecimento teológico, das verdades, da doutrina, à nossa vida, à nossa realidade, à nossa espiritualidade. Quando se fala de que Deus é infinito, está falando da infinitude, né? Está falando da transcendência, está falando dos atributos de Deus. Quando alguém se dispõe a estudar esses temas, esses assuntos, muitos são levados à conclusão de que Deus só pode ter um único atributo, muito embora ele se revele, se manifeste na forma de diversos atributos. E quando nós aprendemos essas coisas, né, a nossa compreensão acerca do que significa bondade de Deus, amor de Deus, justiça de Deus, santidade do homem, desejo de Deus em salvar, né, a santidade absoluta de Deus, o santo amor de Deus, passam a ter um sentido mais aplicável à nossa realidade, à nossa dinâmica, né, à nossa necessidade de conforto, de ânimo e de estímulo espiritual. O atributo da infinitude de Deus, da transcendência de Deus, qualifica todos os demais atributos e, por isso, ele é o fundamento de toda a representação da majestade e da glória que pertencem única e exclusivamente a Deus. Você é importante para Deus como se você fosse a única pessoa com a qual ele se importa. Por isso você vê quando algumas pessoas tomadas pelo amor gracioso de Deus, quando compreende quem é Deus para elas e quem ela é, quem essa pessoa é, quem esse indivíduo é para Deus, né, ela se expressa várias vezes e por um período muito intenso assim, o meu Deus, porque a sua mente, a sua consciência está sendo agraciada com a dimensão do amor de Deus, que abrange toda a criação, toda a humanidade, mas que trata o indivíduo como se ele fosse o único objeto desse amor. Sentir-se infinitamente amado por Deus é algo que ajuda e ajuda em muito o ser humano a resgatar a sua identidade espiritual, a resgatar a sua personalidade, né? A permitir que o Espírito Santo molde o seu caráter em conformidade com a palavra e com a vontade de Deus. Estudar não é inútil, aprender não é inútil. Ninguém precisa deixar o cérebro em casa quando vai para a igreja. Ninguém precisa abandonar a, a racionalidade ou a razão quando vai meditar, orar ou dedicar-se às práticas espirituais. Elas se complementam. Nós falamos o ser humano ele é espiritual porque ele é racional. Ele é racional porque ele é espiritual. Uma centelha, uma centelha
do Espírito de Deus, por assim dizer, habita na humanidade. Deus nos fez seres espirituais. E quando nós falamos de espiritualidade, de sentir-se amado por Deus, não tem como a gente fugir da questão da experiência, porque nós dependemos e muito dessa experiência. Moisés, no começo do ministério dele, né, no momento difícil, né, num dos vários momentos decisivos, Moisés foi ousado. Moisés foi incrivelmente ousado diante de Deus, dizendo: rogo-te que me mostres a tua glória. No livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 18. E Deus revelou a sua glória para Moisés. Pelo menos nos limites do que Moisés era capaz ou estava apto a suportar da glória de Deus, Deus manifestou a sua glória para Moisés, porque a missão que Moisés tinha era algo muito intenso, era algo que exigia muito dele, era algo humanamente muito difícil de suportar. E Deus mostrou para Moisés da sua glória. E Deus fortaleceu Moisés para que ele seguisse no ministério, no compromisso que ele tinha para com Deus, na vocação para a qual ele foi chamado, convocado, né, e empossado por Deus. Não é pecado de maneira nenhuma você clamar: Senhor, eu preciso contemplar da tua glória. Não estou falando que Deus vai nos arrebatar aos céus e revelar para nós mistérios e mistérios tal qual fez com o apóstolo Paulo e outros homens santos do passado. Não chega a esse ponto. Mas nós precisamos ver a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. E eu creio que é isso que você também procura, e é isso que você também deseja, né? E é isso que você também tem alguma dificuldade, talvez, de externar. Mas eu preciso. Eu sei que o justo viverá pela fé, mas eu preciso enxergar algo da glória de Deus. Algum resultado essa fé precisa preencher na minha vida. Alguma retribuição, alguma manifestação da glória de Deus. Eu não sei qual você necessita, eu não sei qual a sua urgência ou qual a sua necessidade, mas eu posso te afirmar com toda certeza que não é pecado, absolutamente não é pecado, pedir para Deus que manifeste da sua glória, do seu poder na sua vida. Porque nós, humanos como somos, precisamos disso. Moisés precisou. Moisés precisou. Do mesmo modo como Moisés, nós precisamos de experiências marcantes. Experiências marcantes no início da nossa vida cristã para que possamos ser testemunhas vivas do sobrenatural. Eu concordo totalmente com o Dr. Strong aqui. Principalmente no início, mas também no meio, durante. Nós precisamos de experiências marcantes. E eu entendo que, se a experiência inicial foi marcante, se a experiência inicial foi uma manifestação da glória de Deus, do amor de Deus, da graciosa presença de Deus que superabunda no universo, mas foi uma manifestação desse amor, desse poder, dessa graça na sua vida. Eu entendo que essa experiência marcante, ela é suficientemente poderosa para permear a sua mente, a sua alma, o seu espírito e te acompanhar durante a sua jornada, durante a sua vida, durante a sua trajetória. Ah, nós não devemos olhar para trás. Tá, em parte não. Em parte é verdade, mas dependendo do que você está buscando. Porque olhar para trás acreditando que os dias que nós vivemos do passado, que o brasileiro tem essa índole, não, há 50 anos atrás era melhor. Não, não era. Não era. Não, absolutamente não era melhor. O futuro é sempre melhor. É o que a palavra de Deus nos mostra. A manifestação de Deus, a revelação de Deus à humanidade, né, a maneira como Deus se revela, se apresenta de forma contínua, crescente, né, permanente, vai levar a uma conclusão eterna, né, a um fator de revelação
total da manifestação da glória de Deus nas nossas vidas, mas olhar para trás no que diz respeito às experiências marcantes que nortearam o nosso caminho, que fizeram com que dessemos início a uma trajetória, que traçássemos um rumo, né? A que aceitássemos um propósito para as nossas vidas que era superior a nós mesmos, isso é perfeitamente válido. Por isso que no livro de Apocalipse, quando Jesus se manifesta, se revela, falando à igreja de Éfeso, né? Falando, elogiando as virtudes, falando que conhecia as boas obras, o trabalho, a dedicação, ele fala: tenho, porém, contra ti, porém, apesar de tudo isso, você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. O que é isso? Não é só, quando a Bíblia fala de amor, não é só uma questão de emoção, de sentimento, né? As pessoas falam assim, nós precisamos voltar àquele amor intenso. Amor, na Bíblia, ele é sinônimo também de um compromisso inalienável, um compromisso eterno. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo, é que ele estabeleceu o propósito de salvar da condenação eterna todo aquele que crê em Cristo Jesus. O amor de Deus se manifesta no fato de que ele nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores, vivíamos debaixo do poder do pecado, e mesmo nessa condição maldita, ele nos amou e providenciou um resgate, uma restauração, uma renovação. Isso deve, na nossa mente, na nossa consciência, ser algo tão forte e poderoso, capaz de reviver a experiência, reviver a convicção plena de que Deus me ama, de que Deus te ama. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é também o meu Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é também o seu Deus. Como se você fosse o único, como se você fosse a pessoa mais importante, porque de fato é, porque somente Deus é capaz de se comprometer e de amar dessa maneira. Derramar o seu infinito e eterno amor sobre uma multidão de pecadores, de maneira com que cada um deles sinta-se totalmente e plenamente amado pelo seu Deus, pelo seu Pai, como se ele fosse o único humano da face da terra. Isso você aprende estudando doutrina. Isso você aprende estudando a palavra de Deus. Isso você aprende meditando na palavra de Deus. Isso você aprende quando você está disposto a ir além dos seus limites, né? Porque aceitar as verdades da palavra de Deus e limitá-las à nossa compreensão, ao nosso entendimento, não é a maneira mais adequada de se obter um progresso ou um crescimento espiritual. É possível, é provável, é plenamente certo que alguém tenha aprendido mais do que eu. Eu não tenho, nunca tive nenhuma dúvida disso. Todas as vezes que eu tive alguma dúvida séria, eu procurei conselhos. E, para evitar cair na cilada de conselhos tolos, não que eu não tenha ouvido pessoas, eu procurei várias pessoas durante a minha vida cristã, não foram tantas, mas eu procurei algumas pessoas que eu considero, sempre considerei confiáveis, e procurei conversar e ouvir o que elas tinham para me dizer. E procurei, na medida do possível, adequar a minha realidade aos conselhos, porque fazia muito sentido, então era importante ouvir as pessoas. Mas para não estar sempre preso ao conselho, à arte do aconselhar, nós precisamos de conselho humano, sim, precisamos de orientação. Eu tenho como conselheiro vários autores, né? Homens que tiveram uma vida cristã, tiveram uma jornada cristã, que foram capazes de registrar, pelo menos em parte, o que aprenderam, o que viveram, como um testemunho para a edificação daqueles que desejam aprender e se aconselhar com eles, para crescer em sabedoria. Porque a espiritualidade cristã
é uma perspectiva de sabedoria de vida, sabedoria bíblica, sabedoria cristã, né? Não é uma questão de doutrina, de regramentos rígidos. Não, é uma questão de verdades a serem experimentadas. Experimentar a bondade de Deus na sua vida. Experimentar o amor de Deus na sua vida. Experimentar o significado da oração ensinada por Jesus Cristo, que inicia como Pai. Pai. Eu sei que o nível de expectativa que nós criamos em relação à palavra Pai, na vida de muitos cristãos, essa oração inicia como um obstáculo. Porque quando se fala Pai, né, a pessoa lembra do pai que teve, do pai que não teve, do pai que foi, do pai que não foi, né? Mas é uma maneira de Jesus expressar que Deus nos quer num relacionamento pessoal, familiar, próximo e íntimo. Tanto a palavra de Deus quanto as, as obras que têm o objetivo de explicar, de apresentar e de, de nos fornecer material para a nossa mente se firmar na palavra de Deus, tem esse propósito, né? Deus nos convida para um relacionamento pessoal, familiar e íntimo. E íntimo. Espiritualidade cristã é dedicar-se a crescer nesse relacionamento, aceitando para nós a responsabilidade que Deus nos impõe. Dito isso, apresentando um texto muito bonito, que ele usa totalmente a escritura, né? Muito de teologia, de filosofia, né? Um saber muito elegante, mas está usando basicamente as escrituras sagradas para falar do infinito e eterno amor de Deus para com aqueles que nele creem, e também infinito, eterno, majestoso amor de Deus para com toda a humanidade pecadora que se manifesta, que se revela na pessoa de Jesus Cristo, e que nos permite apresentarmos a esse Deus e Pai como um filho confiante no seu Pai, apresenta as suas necessidades, falando: Pai, eu preciso da sua ajuda. Pai, eu preciso de um conselho. Pai, eu estou pensando isso. Pai, eu estou querendo aquilo. Pai, você pode me ajudar? Eu preciso da sua ajuda. Nós precisamos de experiências marcantes com Deus. Nós precisamos de experiências marcantes com Deus na nossa vida. O conhecimento pelo conhecimento não significa absolutamente nada. O conhecimento das coisas sagradas, o conhecimento das coisas santas, tem o propósito de nos levar a uma comunhão, ou seja, a uma vivência, a uma vida, a uma experiência saudável, equilibrada, proposta por Deus, realizada por Deus. Você tem direito a isso. Você pode orar, você pode pedir, você pode clamar, você pode chorar, você pode se apresentar diante do seu Deus, e dizer para Ele que você precisa, tal qual Moisés disse, né? Eu preciso ver a tua glória. Mostra-me a tua glória. Daqui não sairei até que o Senhor revele para mim a sua glória, a sua presença, o seu amor, o seu poder. Você pode marcar posição diante de Deus e pedir para Ele algo que Ele está disposto a fazer, a realizar na sua vida desde sempre. Tá? É o que Deus tem aguardado. Não é só o que você tem aguardado de Deus. Deus tem aguardado o seu falar. Deus poderia ter mostrado da sua glória para Moisés em diversas outras ocasiões. E também manifestou a sua glória, o seu poder, a sua majestade, a sua santidade a Moisés em inúmeras ocasiões. Mas Moisés sempre via o manifestar da glória, do poder ou da presença de Deus com vistas à salvação de todo o povo de Israel. Naquele momento em que ele se apresenta diante de Deus, ele está falando: eu, Moisés, eu, Marco Antônio, eu preciso da manifestação da tua glória. Eu necessito que o Senhor mostre para mim a tua glória. Nós precisamos disso.
E não devemos fugir disso. E Deus aguardou o pedido de Moisés, a súplica de Moisés, o clamor de Moisés e manifestou a glória dele para Moisés. Te faz pensar, né? O que nos faz pensar que Deus não tem experiências majestosas, gloriosas a se manifestarem nas nossas vidas? Não tem que ser como foi com Moisés, mas é algo que vai marcar a sua vida, a sua história. É algo que vai te manter de pé, firme, olhando para os céus, confiante em Deus, permanecendo na presença dele. Nós não estamos falando de manifestações por manifestações. Nós estamos falando da manifestação do perfeito, infinito e eterno amor de Deus para com aquele que nele crê. Meu filho, este é meu filho. Eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Pai. Você precisa disso. E Deus está disposto a revelar-se para você, a manifestar da glória, do poder, do amor, da presença dele na sua vida. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Que esta sexta-feira e este final de semana que se iniciam sejam repletos do amor, da paz, da bondade e da glória de Deus na sua vida.